Então vamos lá, pessoal, conversar um pouquinho sobre verossimilhança, né? Vamos tentar, esse termo é muito importante, eu sou muito apaixonada pelos estudos relacionados à verossimilhança, é uma coisa que eu faço por prazer, estudar a verossimilhança, porque ela faz eu compreender e pensar, então é com um olhar diferente, né, mais analítico para as obras que eu leio, os contos, né, as narrativas que eu leio e também para os filmes que eu assisto, né. Eu gosto muito de assistir filme, lembrando sempre que eu gosto de colocar, de sempre falar para meus alunos que um filme, eu gosto muito de filmes, mas nunca gosto muito de filmes que substituindo obras literárias, jamais. Na realidade, quando eu gosto muito de assistir filme, desenhos, até desenhos infantis, muito, gosto mesmo, mas só que quando é um texto literário, eu não gosto de assistir filme que está relacionado a texto só depois que eu leio o livro, e mesmo assim eu gosto de ficar comparando como é que aquele livro, como é que aquela obra, de filme, né? Foi negligente com alguns elementos, né? E ainda mais se ela pegar e pontuar e colocar o mesmo nome da obra. Por exemplo, ontem eu estava assistindo o ensaio sobre cegueira, né? Ensaio sobre cegueira eu já li várias vezes, além de analisar, né? Que é uma obra que eu gosto muito, de José Saramago. E aí eu estava assistindo o filme ontem e aí eu ficava pontuando, com o livro aberto, pontuando para ver se as personagens, as falas foram construídas a partir da obra original que ele pegou e teve, né, a audácia de colocar o mesmo nome, né? Então, igual o Crime do Padre Amado mesmo, uma vergonha o filme que feito a partir da obra O Crime do Padre Amado, e ainda coloca o mesmo nome. Então, eu gosto muito a verossimilhança me ajuda a compreender, a ter um olhar diferente, tanto para as obras escritas, como para as obras de filme que eu entro em contato, entendeu? Então vamos aí. Um pouquinho de história. O conceito de verossimilhança foi introduzido em literatura pelo filósofo grego Aristóteles, na arte poética, né? Como uma reação, né, uma tentativa anterior levada a cabo pelo filósofo grego Platão na República, né? Então, que foi mentor de Aristóteles, né? Ele é ex-mentor de Aristóteles, né? No caso de se vincular diretamente a mimes, a poesia imitativa à realidade exterior, né? Então, qual era a concepção de verossimilhança de Platão? Uma verossimilhança, né, relacionada à verdade exterior à obra, né? E aí o Aristóteles ele vai fazer o quê? Ele rebate Platão afirmando que o conceito de convencimento artístico deveria funcionar tendo em vista a ficção poética, né, os aspectos internos da obra, né, e não a verdade em si, supostamente externa às preocupações artísticas. Então o Aristóteles ele vai rebater Platão nesse sentido. Então a verossimilhança é relacionada à verdade, mas para além da verdade, não é uma questão de verdade dentro da obra, mas o convencimento do leitor, né? Então, nesse aspecto, o Platão vai falar, conceber a verossimilhança como elementos internos à obra, né? Não, externo da obra, por exemplo, a verdade, o que é verdade, né? Por exemplo, o que é verdade no meu mundo, no mundo que nós vivemos, o que é possível? Então, se a obra tivesse esses aspectos, ela seria verossímil. Se não, se ela não respeitasse essas leis externas, ela não seria. Já Aristóteles ele rebate isso dizendo que assim que as obras têm uma lei própria. A partir disso, e nós evoluímos muito nos estudos sobre verossimilhança, a partir de Aristóteles, que já tinha evoluído em relação a Platão, entendeu? Então, a verossimilhança pode ser construída dentro da obra, independentemente do gênero a que ela pertença. Um gênero literário aparentemente normal, do cotidiano, pode ser inverossímil ao representar em seu enredo, por exemplo, um homem que é grosseiro e violento com a esposa, né?
todos os dias e sem motivo aparente, de um dia para a noite se torna um moço amável, cuidadoso com o companheiro. Então, o que acontece? Vamos pensar no enredo que tem um homem que ele é grosso, violento, né? E ele tem todo um histórico de violência, de grosseria, e ele trata a mulher ruim. E aí, de repente, ele lê uma mensagem, né, no WhatsApp, ou então ele vê aquelas mensagens lá, né, de valorizar a mulher lá no Facebook. Ou então, de repente, ele está lá no meio de uma floresta, e aí o bicho morde ele, aí a mulher vai cuidar dele, daí é amável com ele, apesar da grosseria dele, e ele pega de repente. Isso aí já tô dando motivo, né? E aí, mesmo assim, então é uma situação que não tem nem um elemento sobrenatural. No entanto, é uma situação inverossímil, que um homem de uma hora para outra, ele vai se tornar amável e cuidadoso. Porque mesmo que ele mude de postura, ele ainda vai trazer alguns traços, né, que ele vai ter que vencer, vamos supor, isso aí eu tô falando, não vou nem entrar muito nos detalhes, que já vou para o campo da psicologia, e aí não é da minha área, vou sair fora aí. Então, só querem dizer que, não quer dizer que porque é sobrenatural, uma obra, ela não é, ela é totalmente fora da realidade, né? Então, tipo assim, quando você tá assistindo a um filme ou lendo um livro, isso aqui tá fora da realidade. Então, tipo assim, aquela vacilação e o convencimento tá ali em pauta, né? Convencendo ou não, você enquanto leitor, né? Já um texto de gênero fantástico em que, por exemplo, uma fada, depois de morta, volta à vida através de um pó mágico, que é raro, mas existe em seu mundo verossímil, em seu mundo é verossímil, já que no mundo das fadas isso é possível, tem coerência. Você entendeu? Então, é, é mais coerente, é mais verossímil uma obra. Aí a gente vai se contrapondo às concepções de Platão do que é verossímil, entendeu? É mais verossímil em uma obra onde que tem um mundo fantástico, né? Igual, por exemplo, as obras de Harry Potter. É muito mais convincente que uma pessoa possa ressuscitar ali dentro, né? Vamos supor, pelo um pomacho, pode reviver pelo um pomacho, do que dentro de uma obra que não tem nenhum elemento sobrenatural, mas que de hora as pessoas mudam de comportamento, sem compreender o seu contexto histórico, social, de repente desconsidera tudo e como se fosse uma epifania, dá ele dá como se fosse uma amnésia, né? E ele se torna outra pessoa. Então a questão do verossímil, porque normalmente as pessoas do senso comum vai falar bem assim: verossímil é aquele que se assemelha à verdade real do mundo. O que é possível, o que tem de normal, vamos supor assim, de normal no mundo que a gente vive, se for representar na obra é verossímil. Então, sobrenatural, fantástico, maravilhoso, as coisas já fogem do verossímil. E não é isso. Entendeu? A verossimilhança é o resultado de um elemento motivador, né, que segundo Genet, se faz na obra justificada pelo motivo das ações dos personagens. As necessidades de ser ou de agir dos personagens explicam situações que aparentemente não se justificaria, né? Então torna o inaceitável aceitável, construindo a verossimilhança dentro da obra. Então, todo o trabalho de me convencer, e às vezes a gente está lendo um livro ou assistindo ao filme e a gente fica naquele trabalho de convencimento, tentando entender para se convencer daquele enredo, da construção daquele enredo, né? Então, em uma história fantástica, uma estátua aparece no meio da praça e todos se assustam, se apavoram e correm. Quer dizer, isso aí não é possível na realidade. No entanto, há verossimilhança nessa cena, já que em nosso cotidiano, se brotar um estátua em nossa frente, por exemplo, eu estou passando ali na frente da UEG, de repente sobe um estátua lá no meio daquele centro olímpico. Eu caía dura, né? Saia correndo. Por exemplo, se uma obra retrata isso, um conto retrata isso é verossímil, totalmente verossímil com a realidade, porque eles se acontecesse aquilo, as pessoas reagiriam, então é totalmente relacionado a uma verdade possível do nosso mundo natural, né? Então, desse modo, não podemos afirmar que na literatura cotidiana, inevitavelmente, há verossimilhança, e que os gêneros fantástico, maravilhoso e estranho são inverossímeis. Então, eu vou ter que falar, gente, desses três gêneros aqui, não tem como. O gênero fantástico
no gênero fantástico, o verossímil é construído na realidade da obra, seja fantástica, estranha ou maravilhosa. A verossimilhança externa, mundo real. Então, vamos lembrando aí, para a gente voltar. O que é verossimilhança externa? É o mundo real, o mundo natural que a gente tem. Interna, o mundo interno é representado no texto literário. Então, tem essa relação. Eu, enquanto leitor, eu faço parte de um mundo externo, de um mundo real, né? E existe uma realidade construída dentro da obra, sim, mas são mundos diferentes. Um mundo externo, construído fora, que é esse mundo que nós vivemos, né? Esse mundo do cotidiano, que a gente levanta e dorme, e almoça, e toma banho, e trabalha, e esse mundo real nosso aí, né? E essa realidade interna construída dentro da obra, do texto literário, né? Ela é representada. Também sofre influência do gênero. Então, essa verossimilhança interna e externa, ela sofre influência do gênero. É preciso distinguir a visão aristotélica de verossimilhança das demais contribuições. Então, lembrando aí, Platão tinha um tipo de verossimilhança, concebia a verossimilhança construída fora da obra, né? É uma verossimilhança externa. A gente olhar a obra literária a partir dos olhos do cotidiano, né? Então, aquela coisa assim uma coisa que eu rebato muito, por exemplo, vai assistir um filme, é baseado em história real? Aí se for história real e a pessoa que tipo assim, gente, é uma obra literária, é uma obra artística, quer dizer, um filme é uma obra artística, um texto, um texto literário, um conto é uma obra literária. O jornal, você quer história real? Vá assistir jornal, que é história totalmente real, com os fatos reais, com o dia local, então não vai assistir o jornal, né? Tem tantas coisas nos jornais, tantos jornais, então vai assistir, então vai ler o jornal, porque tem a gente que é tanto. Então, o autor, quando ele está criando a obra artística, literária, o filme e os contos, as obras literárias, eles têm essa liberdade, entendeu? O que eu rebato da questão dos filmes em relação ao texto? É porque ele vai escrever. Primeiro que não dá conta, por mais que tente. O filme que eu achei que deu conta ainda foi o livro do Desassossego, que ele é tão desassossegado, dá um desassossego tão grande que você está assistindo o filme, que é o mesmo desassossego que você tem quando você está lendo a obra. Então foi o mais próximo, só que ninguém dá conta de assistir. Ele é meio louco, assim mesmo, igual o filme. Agora, você não dá conta de estar lendo o filme, ele não dá conta de representar a obra. As palavras, você vai lendo as palavras, ela passa pelos seus olhos e vai passando pela sua mente, pelo seu corpo. E você vai sentindo o mundo que o autor está descrevendo, está narrando ali, pelas palavras, né? E o filme não dá conta disso, entendeu? Então eu não gosto eu acho assim, quando você vai fazer um filme baseado em obra, você tem que colocar que é baseado na obra e não pegar o mesmo nome e reproduzir como se você fosse fazer a mesma obra de arte. Eu gosto de filme, mas compreendo que uma coisa é filme, uma obra artística, viu? E outra coisa é a obra literária, né? Então, o sobrenatural não é normal em nosso cotidiano. Então, como pode haver verossimilhança, né? Sobrenatural e verossimilhança? A verossimilhança é mais do que a semelhança com a verdade ligada apenas às coisas que acontecem em nosso cotidiano. Na arte seria a imitação da realidade, a imitação da realidade, a ilustração da realidade, né? Então, quando a gente está lendo ensaios sobre cegueira, por exemplo, o que é que está falando? Isso é mentira, isso é uma mentira. Gente, isso é uma ilustração da realidade. Mostra ali naquele livro como é que nós, seres humanos, podemos começar a desumanizar-se uns com os outros, desumanizar-se com a gente mesmo e ver como o bicho a partir de uma pandemia. E não tem como eu não relacionar a pandemia, a quarentena que nós estamos vivendo nesse momento com um contexto literário construído por José Saramago em Ensaios sobre Cegueira, entendeu? Então não é porque lá é cega que é gripe, não sei, mas tem quarentena e tem todo um processo de desumanização ali, de precarização da vida, medo da morte, tudo tem ali nele, então eu vejo
Eu não tenho como não relacionar. Não é a realidade, é a ilustração da realidade. É a imitação da realidade, né? Há verossimilhança na obra, e ó, de forma artística linda, né? Há verossimilhança na obra quando há harmonia entre os fatos, de modo que o leitor é convencido da verdade dentro do contexto da obra. Né? Se falo, meu enunciado obedecerá a uma certa lei e se inscreverá no verossímil, que não posso explicitar e rejeitar sem me servir, por este motivo, de um outro enunciado cuja lei estará implícita, pelo artifício da enunciação. Meu discurso dependerá sempre de um verossímil. Então, o Todoró vai dizer que o quê? Que a gente faz parte do nosso próprio discurso, da enunciação, a questão de convencer. A questão do verossímil é a questão de convencer e não a questão da realidade, entendeu? Então, da verdade em si, mas da questão de convencer. Então, se eu convenço você de alguma coisa, eu estou sendo verossímil. Se eu falo uma verdade para você, mas essa verdade é sem pé e sem cabeça, ela é inverossímil. Já aconteceu coisa assim de eu não contar por exemplo, teve um caso que uma vez eu fiquei assim, conta essa história quando eu vou falar de verossímil, não tem jeito. Eu tava fazendo mestrado e eu tava muito cansada, tava pra morrer, meu Deus do céu. Trabalhando na educação básica, na verdade, minha licença já tinha passado. E eu pegava o ônibus 2 horas da manhã. E aí, no horário de verão, tava passando quase 2 horas da manhã. E eu fui pra rodoviária, daqui de Campos Belos, pra pegar. E aí fiquei lá e tava tão cansada de dormir assim. Dormi assim, comecei a ler, né? E dormi na parada, assim, sentada, assim, abaixei a cabeça e dormi. E veio um ônibus, e aí eu fiz confusão, que vinha uns ônibus de Brasília, escrito Brasília, ia para Brasília, mas ia era para Tocantins, e os de Brasília, mas que era vindo de Brasília para o Tocantins, e o Tocantins para Brasília. Eu sei que eu fiz uma confusão, estava cansadíssima, cansada, perdi o ônibus. E eu não contei para minha professora, porque isso era uma verdade, no entanto, era inverossímil que minha professora lá, era a disciplina dela, eu já estava cansada, já estava no segundo, já tinha feito todos os créditos, já estava ultrapassando, e ela queria que eu fizesse essa disciplina dela. E eu saí daqui só para fazer essa disciplina dela, já cansada, entendeu? Então, não tinha, eu estava nas últimas. Então, eu não quis falar para a minha orientadora, que era a responsável da disciplina, que eu tinha perdido ônibus, na rodoviária, meio dormindo, meio acordado. Então, eu achei que essa verdade não ia convencer ela. Então, há uma questão, uma relação entre a verdade e a verossimilhança. O ponto, né, a ponte entre a verdade e a verossimilhança é a questão do convencimento. Como é que eu ia convencer ela? Ela ia acreditar numa coisa dessa? Não ia acreditar não, porque eu já tinha contado uma outra história para ela e ela não convenceu, não tinha convencido, né? Ela que eu tinha perdido a negócio porque eu tava doente, então aquelas pessoas assim muito duras, não tá nem aí, você tem suas doenças, problemas seus, você tem suas problemas, não tava nem aí. Então eu tinha adoecido no final de semana e ela não acreditou, ela achou assim que eu tava conversando uma historinha porque tava faltando a aula. Né? E aí, quando aconteceu essa, eu sei que não acontece. Se a doença não convenceu ela, imagina essa de onde, né? Então, é para vocês pensar sobre a questão da verdade e da verossimilhança. Entre a verdade e a verossimilhança, ao convencimento do leitor. Segundo o Todorov, a verossimilhança está presente em nosso discurso, por isso não podemos evitar, já falei isso aí, né? Então, aí a questão da verossimilhança e o realismo. Vocês vão estudar realismo, né? E no realismo está vinculado a um movimento literário que faz contrato com as representações do real. Então, de um modo mais próximo da realidade. Nas obras do realismo, vocês vão ver a relação, como é que os autores, dentro do contexto literário, da corrente literária realismo, eles procuram aproximar as suas obras à realidade social. Né? É um compromisso em que a ficção se constrói a partir do que realmente existe. Tal acordo faz com que as obras cuja representação da realidade é tão pontuada seja denominada de realistas, vinculadas a um período literário chamado de realismo. Então, aí agora vamos ver a questão da descrição, né?
Dentro da obra, gente, tem hora que você tá lendo assim, e aí o narrador vai descrevendo assim um cenário e vai constituindo dentro da sua mente aquele cenário. E você vai começando a imaginar a flor, o vaso, o quadro. Esses elementos de descrição são recursos para convencer o leitor. Não tem mais um objetivo, não tem um objetivo tão grande dentro da obra quando é para convencer o leitor dessa realidade que o narrador está passando para a gente, entendeu? O que é aceitável pelo público? Verdade é somente a verdade, entendeu? Aquilo que eu já falei para vocês do exemplo aí. Entre o que diz e o que realmente é ou aconteceu. No entanto, a verossimilhança é o que deve ser. Na verdade, a verossimilhança é a conveniência. E conveniência confundem-se sob o mesmo critério. Isso é, tudo está de acordo com a opinião do público. Então, a verossimilhança é essa questão de convencer o que é conveniente dentro da obra, entendeu? A verdade particular se relaciona às verdades gerais dentro da obra, né? E o autor vai construindo dentro do contexto narrativo a verossimilhança que ora se preocupa com a opinião do público, ora desafia. Então, há momentos que o autor, por meio ali no seu enredo, na sua construção do enredo, por meio do narrador, ele vai te convencendo ou desafiando. Aí você fica desafiando. Eita, você fica perguntando, isso aí tá estranho demais, tá fora da realidade. Que é essa questão de desafiar a gente ficar pensando muito na questão do convencimento, né? Então, o que subsiste e o que se define o verossímil, o que subsiste e o que define o verossímil é o princípio formal do respeito à norma, isto é, a existência de uma relação de implicância entre a conduta particular atribuída a determinado personagem e determinada máxima geral, implícita e aceita. Então, a construção dos personagens vai de acordo com o que povoa o nosso imaginário social, né, no imaginário do povo. Então, como é que a gente vai constituindo as pessoas, como é que a gente vai imaginando as pessoas, o que faz parte das pessoas, do mundo. Então, o autor, ele é muito esperto, ele vai pegando esses elementos para construir os personagens, construir os enredos, construir o cenário, construir os espaços, né? Construir todo o ponto de vista, todo aquele cenário que compõe um romance que foi colocado na apresentação do seminário, né? Então, verossimilhança. Gênero. Na construção do enredo, o autor utiliza recursos para convencer o leitor. A composição das falas, o desenvolvimento do enredo, a adequação ao gênero, vão produzindo marcas no texto que ora convence, ora inquieta. Então, aí nós temos Então, Toró vai enfatizar aqui o quê? Que a verossimilhança inerente ao gênero, exemplificando o caso do romance policial. Então, ele traz o caso do romance policial, que se constitui em um contexto marcado pelo verossímil como marco do próprio gênero. Condição para que o leitor relacione o enredo ao real, ao aceitável dentro de um determinado gênero. Então, o que me convence enquanto leitor de um gênero sobrenatural, um gênero fantástico, né? E sobrenatural é uma coisa do senso comum, o nome certo é fantástico, estranho e maravilhoso, né? Então, o que me convence, os elementos que me convencem no gênero fantástico, por exemplo, é diferente dos elementos que vão me convencer enquanto leitor na minha leitura do gênero policial. É muito diferente, entendeu? E nós temos aí, por exemplo, nós fizemos um estudo, demos até um mini curso, um grupo de alunos meio que nós tínhamos um projeto, né, de extensão chamado Verossimilhança, né, e aí nós estudamos A Garota no Trem, né, discutimos as aproximações, né, distanciamento entre o romance policial e esta obra. Né? Então, é uma obra que a gente vai analisando, a gente vai colocar ela dentro do gênero policial. Os resultados indicaram, né, que a narração apresenta aspectos peculiares que comprometem a construção do verossímil à medida que possui traços linguísticos e psicológicos muito próximos, tendo em vista que trata de narrações realizadas por diferentes personagens. Então, A Garota no Trem, isso aqui é o livro, viu, gente? Essa primeira imagem aqui dessa atriz aqui é a imagem é uma imagem que eles fazem isso, sabe?
pega o livro, que é esse primeiro aqui, e aí depois quando fizeram o filme, eles colocaram uma contracapa em cima do livro, que fica com essa primeira capa aqui que eu apresentei aqui, né? Então, A Garota no Trem é um romance que a gente colocou como romance policial pelas questões, na análise a gente faz análise e localiza ele, situa ele no romance policial, no gênero policial, porque é um gênero de investigação que vai levando a gente a tentar compreender quem matou uma das meninas, né? E aí, eles vão. É muito, muito doido esse livro. Ele vai colocando, vai sendo narrado na perspectiva de três personagens, de três narradoras, personagens, dentro da obra, mas que ela vai tendo visões, pontos de vista limitados, com a intenção de segurar o leitor nesse e deixar descobrir quem fez a coisa, né? Descobrir quem é o assassino no final da obra. Então, algumas das personagens falam tudo e outras não vai limitando. Então, a gente percebe que algumas narradoras são dentro da obra quase onisciente, na realidade não tem nenhum que sabe quase tudo, né, que está acontecendo ali tem, e a outra dentro da obra com uma visão deficiente, limitada. Outros casos, e aí a gente também tem acaba tendo um pouco do gênero, um pouco da questão da revelação, e aí quando algumas coisas vão se explicando pela amnésia alcoólica que uma das personagens tem. Então as coisas vão se revelando. Nesse caso, se revela se a gente chega ao resultado, né? Chega a compreender quem foi que matou, quem é o assassino dentro da obra, a partir quando ela vai começando a relacionar os fatos, investigar e vai colocando. Então, colocando para o nosso leitor o que ela lembrou. Então, muitas coisas vão se revelando no final, porque ela vai. E aí ela vai convencendo. No final, a gente consegue convencer. Eu compreendo, a gente chegou à conclusão que convence, no entanto, tem muitos elementos que foi estratégia, né? Que ela sabia por exemplo, não pela questão da amnésia, a questão da amnésia é justificável, então ela não contou porque ela não lembrava. Quando ela lembrou, ela contou pra gente, que beleza, né? Só que teve outras que não teve amnésia e ela não contou e a gente ficava confusa, fazendo confusão de quem é, se o médico se o psicólogo é o assassino, se fulano é o assassino, quem é esse assassino, né? Então eu acabei falando um pouco, mas eu não contei, não falei que é um assassino, não falei, eu acho que pelo que eu coloquei aqui não dá para vocês ler e ainda se surpreender com a obra, né? Então vão ler, tá bom? A verossimilhança do gênero fantástico, a representação do real em um moço muito branco, de Guimarães Rosa. Então, esse aqui foi um trabalho chamado A Verossimilhança do Gênero Fantástico, a representação do real em um moço muito branco. Foi um trabalho realizado por mim e pela aluna Amanda e pelo Carlos, né? A gente apresentou no CEP e onde que a gente analisou esse texto um conto do Guimarães Rosa, né? Então, aí vamos para a questão do fantástico, né? Esse texto ajuda a gente a pensar no fantástico. O fantástico não dura mais. Falar um pouco agora sobre o gênero fantástico e essa desmembramento dele em estranho e maravilhoso, né? O fantástico não dura mais que o tempo de uma vacilação. Vacilação comum ao leitor e ao personagem que deve decidir. Aí eu sou apaixonada por essa questão quando o autor vai falando o Todorov vai falando dessa relação que tem nós leitores com os personagens, entendeu? Então é como se o autor, o narrador, por meio do narrador, ele manipulasse a questão do convencimento, ele controlasse ele não só os personagens que ele tem esse poder sobre ele, como a gente que é leitor. Então eu acho fantástico isso. A vacilação comum ao leitor e ao personagem que deve decidir se o que percebe provém ou não da realidade, tal como existe para a opinião corrente. Ao finalizar a história, o leitor, se o personagem não o tiver feito, toma, entretanto, uma decisão, opta por uma outra solução, saindo assim do fantástico. Se decidir que as leis da realidade ficam intactas e permitem explicar os fenômenos descritos, dizemos que a obra pertence a outro gênero,
o estranho. Se, pelo contrário, decide que é necessário admitir novas leis da natureza mediante os quais o fenômeno pode ser explicado, entrando no gênero maravilhoso. Então, vou explicar uma coisa. Eu vou dar um exemplo de um filme, que aí depois vocês assistem o filme em 1 hora, e aí vocês compreendem isso, como vocês ainda... eu vou dar o exemplo do filme, porque fica... eu assisti ontem, por exemplo. Estava assistindo esse filme antes também. E aí o nome do filme é... Ai, meu Deus do céu. O Homem Invisível, o Homem Invisível. Aí, a mulher sofre ali com um homem e ela quer se livrar dele, né? E aí, quer sair, se livrar da peste do homem que tem um relacionamento abusivo com ela. Então, ela dopa ele e foge. E aí, passa uns tempos, ele morre e ela começa a sentir ele, a presença dele, as coisas aparecer. Tudo que vai indicando a gente. Isso aí, gente, é o fantástico. A gente tá ali agoniado ali, a gente tá naquela vacilação, na dúvida. Então, a dúvida é o gênero fantástico. Se essa dúvida permanecer até o final, o gênero continua fantástico. Se houver uma explicação, de repente, ela acorda, entendeu? E aí ela vê que aquilo ali era só um delírio. Então ela começa a ver, sentir, ela sente ele empurrando, ele bate nela, ele bate ele pega ela, então você vê as pisadas dele no pano, assim, um vidro de diazepam que estava na cena, que ela dopou ele e perdeu no dia para ir embora, aparece no meio das coisas dela, as coisas dela vai desaparecendo, então ela vai vendo elementos ali, então essa é a vacilação, é a dúvida, entendeu? Se de repente ela acorda, isso foi tudo um sonho, ou então um delírio dela, ela estava dopada, vamos supor, isso aí é o estranho, né? Tipo assim, isso é explicado por foi um sonho, então um momento onde que aí vai se explicar não aconteceu na realidade da obra, aconteceu sim, mas por meio de um sonho. Então é estranho. Se explica, se há uma explicação, então se há isso aí, então o sonho é a explicação, né? Se explicou que aquilo ali foi um sonho, foi um delírio, né? Então vários filmes e várias obras, textos são explicados, segue o estranho assim, a partir disso, ou de um sonho, aí então viaja para um mundo, na realidade ele entrou dentro, ele dormiu, a gente vai ver Alice, né? No País das Maravilhas, então aí você fica ali, deitou e dormiu em algum lugar, e depois você só que ele não fala pra gente, aí sonha, aí vai aquelas coisas mirabolantes, depois acorda, aí explica-se a partir, então há uma explicação. Então vamos ver, a dúvida, a vacilação é o gênero fantástico, e aí ele vai seguir 2 caminhos. Se ele permanecer na dúvida, ele vai ser o gênero fantástico. Se ele se explicar a partir de um sonho, vamos supor, ele é estranho. E se ele se revela, aí esse mundo que a gente tem, ele vai ter que ser revisto. É o que acontece, por exemplo, gêneros Conto de Fada, é normal naquele mundo deles, por exemplo. Então, o que acontece nesse filme O Homem Invisível? A mulher descobre que ele estava investindo numa tecnologia onde que ele criava uma roupa que a pessoa que dava para ficar invisível. Então, o que aconteceu aí? Houve uma revelação. Esse caminho da revelação, agora todo mundo tem que, o mundo, né, dos personagens, tem que conviver com essa nova realidade, com esse novo elemento da realidade, né? Tem que rever as suas concepções. Há uma revelação aí, que não foi pelo sonho. Se fosse pelo sonho, por exemplo, seria o estranho. Há uma revelação explicando que esse homem estava invisível, não por elementos fantasiosos, fantásticos, né, sobrenaturais, mas pelo um elemento científico, de uma roupa que ele criou, e aí ele poderia perseguir ela, fingiu que estava morto, né, forjou a própria morte, e fingiu e vinha a ela usando essas roupas transparentes, dava a impressão que era um fantasma, você tá entendendo? Essa roupa que tornava um invisível, mas tecnologia, ciência. Então, uma ciência que para nós, nesse mundo, não é real, né? Não é possível.
No entanto, lá dentro do contexto da obra vai ter que ele se torna há uma explicação ali dentro que não é um sonho, há uma revelação ali, um novo elemento para essa nova realidade. Então esse gênero é maravilhoso, entendeu? Então o fantástico ele constitui essa vacilação e a gente vai para essa e a verdade ela vai se fazendo por meio desses dois elementos, né? Então, só para mim chegar aqui, a aula está ficando muito comprida, eu vou correr aqui. O texto O Moço Muito Branco narra o inexplicável aparecimento de um moço com padrões e aspectos distintos, que a partir do convívio com os moradores na pequena cidade de Minas Gerais, transforma a perspectiva da vida deste, né? Então, o moço muito branco, ele é o quê? Ele é uma história narrada, né? No conto tem um dia, local, né? Mas a testemunha, ele é um escravo que ele tem as ideias meio conturbadas, né? Então, ali fica, a história fica meio assim, foi recontada por gerações, então sugere que houve desencontros nos fatos narrados, causando ao leitor uma insegurança quanto à veracidade, a veracidade dos fatos. Então, o que acontece? E aí não há um sonho, não dá para se dizer que é um sonho, e nem uma explicação. Então a gente segue, conclui-se que a verossimilhança dentro desse gênero, que é um gênero fantástico, né? Nós fizemos esse trabalho e concluímos que é um gênero fantástico e que continua a vacilação, que não há uma certeza, nem uma explicação por meio de um sonho, nem uma revelação que de fato. Então a dúvida persiste. Então a dúvida persistindo, o gênero é fantástico, né? Então a verossimilhança se constrói e aí o verossímil é um desafio ser verossímil, ao mesmo tempo ser fantástico, porque a gente fica ali naquela perturbação, naquela dúvida, e esse é o objetivo do gênero e tem que ser respeitado, entendeu? Então, só para finalizar aqui, esse texto aqui é um texto que eu e a Claudiane, né, colega de vocês, nós produzimos, a Verossimilhança nos Contos de Fadas, né, lacunas para os adultos e verdades para as crianças. Então, só para, aí eu tenho ele completo aí, se vocês quiserem ler, fique à vontade. Aí aqui, ó, só no conto de fada, no conto Branca de Neve, os irmãos Grimm, a rainha por eu tô falando da versão clássica, não tô falando de revisão de revisão e de releitura de blog, não. Tô falando da versão clássica da Branca de Neve, dos irmãos Grimm. A rainha, por 3 vezes, vai à casa de 7 anões com o objetivo de matar a princesa. No entanto, não obstante ser advertida dos perigos de abrir a porta para as pessoas estranhas, ela é seduzida pela vaidade, caindo nas garras da rainha pela sedução do pente e da fita antes da maçã. Para um adulto, parece inverossímil que pela 3ª vez a moça caia na armadilha da Rainha Má. Mas as crianças entram nesse mundo fantástico, esperando no enredo a nova visita da rainha disfarçada de bruxa, sem importar com esses detalhes. As releituras e sátiras que temos hoje demonstram que como o mundo adulto tem desenvolvido intolerância aos contos de fada e seu formato clássico. Porque o que a gente defende nesse trabalho é que o gênero fantástico, o gênero que na realidade é maravilhoso puro, né? Ele não é fantástico, ele segue para os contos de fada, segue para o maravilhoso puro. E aí o maravilhoso nesse formato, ele é construído para as crianças, e aí quando os adultos hoje em dia ficam fazendo sátira, e os próprios adultos que já leram, eles que viveram uma experiência a partir desses contos clássicos, faz sátiras, às vezes escolhe outros releituras comprometidos, que tem são comprometidos, tem seus elementos comprometidos. Releituras de contos de fadas tem uma produção, é uma produção comprometida nos elementos originais relacionados aos clássicos, entendeu? Então, é importante que por 3 vezes aconteça aquilo. Ela parece que é tonta, a Branca de Neve? Parece, mas isso aí vai levando as crianças a 3 vezes a viver aquela experiência como fosse uma catástrofe dentro do conto, entendeu? Então, convence sim as crianças. Entendeu? Então, parece lacunas, né, para os adultos, mas convence as crianças. Então, diante do exposto, é importante analisar o que de fato é conveniente para o público em determinada obra, o que é compreensível
ou não para o público dentro das obras e quais os recursos são utilizados para compor o verossímil dentro de uma obra. São importantes, né, elementos que assim, então, o que é compreensível, né, ou não para o público, né? E quais os recursos são utilizados para compor, né, para convencer, né, esse leitor, são elementos a serem considerados no processo de análise das obras na perspectiva da verossimilhança, entendeu? Então, essas são as referências, e aí, quando a gente tiver presencialmente, vocês podem ter certeza que eu vou fazer perguntas com você, a gente vai questionar, a gente vai dialogar sobre todos esses elementos que eu coloquei aqui, inclusive na outra aula, viu? Bons estudos, não fique tentando assistir essa aula só para me convencer, não. Convença vocês mesmos, entendeu? Então, não é a questão só de presença, são elementos importantes que um aluno de letras precisa conhecer bem, certinho?